Olá, eu sou a Bruna Marques do projeto Viés Signo Corpo e hoje a gente vai fazer um molde de vestido. A gente vai aproveitar todos os conhecimentos que a gente adquiriu nos últimos vídeos, onde a gente aprendeu a fazer um molde de saia, um molde de blusa e um molde de manga. Todos esses moldes são de base, que servem para poder a gente fazer outras criações. E eu precisei fazer um croquis, que é um desenho, um esboço, para poder eu entender como vai ficar o modelo depois de pronto. Aí eu vou precisar utilizar o papel craft para fazer o molde, que agora a gente vai transformar todos aqueles moldes base no molde inteiro, que é o molde de vestido. Depois eu vou mostrar como que a gente faz para passar para o tecido e como cortar também. Vou dar algumas dicas de como que a gente vê o lado certo, o lado avesso e o fio do tecido. Vamos lá? Bom, agora a gente precisa fazer as margens, né? Eu fiz aqui para poder a gente adiantar as margens de 3 centímetros para poder formar o nosso retângulo. A gente precisa pegar o molde base de blusa que a gente fez lá no primeiro vídeo. Vai encaixar aqui, ó, na margem. E vai contornar. Exatamente como ele tá aqui. Agora a gente vai pegar o molde base de saia, na parte da frente também, tá no vídeo 2, e a gente vai colocar aqui, vai encaixar. Essa linha aqui representa o quadril, então eu vou encaixar aqui na mesma linha que representa o quadril no molde de blusa, que é essa base aqui. A linha bem na margem, para ele não ficar torto. E contorno. Bom, aproveitei e também risquei aqui a parte das costas. O molde base de frente, que eu usei aqui, e o molde base das costas. Aproveitei e já risquei aqui para adiantar. Da mesma forma que eu fiz aqui. O desenho que tá aqui ainda é o desenho de base. Vocês podem perceber que tá bem parecido com o molde base. Agora que eu vou colocar o desenho do modelo de vestido, de acordo com como eu desenhei lá no croquis. Para isso, eu vou precisar fazer umas alterações. A primeira alteração que a gente vai fazer é aqui no decote. Esse decote aqui do molde base, ele é exatamente a medida do pescoço e a medida do ombro. E para fazer um decote mais aberto, estilo canoa, eu preciso descer aqui no decote e aqui também no ombro. A gente faz isso. Aqui, ó, o ombro ele tem 10 centímetros. Eu vou tirar 5 centímetros. Marcar onde está aqui o 5. Para quê? Para ele não ficar tão juntinho no ombro. Fiz um pontinho aqui. E faço um outro pontinho aqui descendo 4 centímetros também, que é mais ou menos a ideia que eu quero fazer de um decote canoa. Não é muito fundo, mas ele não é muito juntinho aqui no ombro. Aí aqui eu pego a régua de fazer decote, que é a régua aqui, a régua curva, e vou fazer o desenho. Unir os dois pontinhos. Fazendo com a canetinha azul para poder a gente identificar bem a diferença do molde base e do molde final. Então, vou utilizar agora a canetinha azul para poder a gente diferenciar. Vermelho é o contorno do molde base, em azul vai ser o desenho do molde de vestido completo. Com as diferenças de costura, que a gente precisa deixar 1 centímetro de costura. Eu já adiantei aqui, deixei uns pontinhos para poder a gente fazer traçado. Com a ajuda da fita métrica, a gente vai colocando 1 centímetro, que é uma regrinha, é o espaço que vai ser de costura. 1 centímetro que a gente vai deixar. Aqui no decote também.
vai fazendo uns pontinhos assim. Depois a gente pode ir ligando. Depois, quando for costurar, essa parte aqui vai ficar para dentro. Esses pontinhos aqui. Agora aqui na lateral a gente tem que deixar 1 centímetro de costura, igual eu anotei aqui, mas também precisa deixar 1 centímetro para poder ficar mais soltinho no corpo. Ele não vai para ele não ficar muito justo. Então a gente dá 2 centímetros, no total 3 centímetros, 1 de costura e 2 de vestibilidade. A bainha a gente deixa, que é a parte de baixo aqui na base, 3 centímetros também. Se tiver alguma diferença, se precisar dobrar 2 vezes, normalmente se deixa assim, 3 centímetros de bainha. Essa linha aqui representa a dobra da costura, ou dobra do tecido. No caso da frente não vai ter uma costura, então vai ser só você encaixar no tecido exatamente onde tiver a dobra do tecido. Já nas costas é diferente. Aqui eu risquei as costas para poder adiantar. Mesmo processo. Aqui eu fiz o contorno do molde base da blusa. Encaixei aqui o molde base de saia. E fiz o desenho do modelo que eu preciso fazer, que é um decote mais cavado, tipo canoa, e uma cava também um pouquinho maior por conta da vestibilidade, mesma coisa que tem aqui na frente, 3 centímetros, né, 2 centímetros de vestibilidade e 1 centímetro de costura. Então o contorno azul a gente sabe que é o modelo definitivo. Aqui nas costas eu deixei 1 centímetro também, que aqui vai ser uma costura, aqui vai ter uma costura. Vai entrar até um fecheclé aqui, ó, no meio aqui. E daqui pra cá, pra baixo eu vou costurar. Isso aqui é só no papel, mas eu tô tendo uma ideia de como vai ser no tecido também. Outra coisa importante é a pence, que a gente vai prolongar ela até onde fez essa linha nova aqui. A gente vai botar a régua aqui, pra ela ficar bem retinha. Aqui também, ó. Lembrando que a pence, ela sempre tem uma linha reta no meio também. Então, vou colocar aqui. Vou esquadrar, ó, pra ela ficar mais certinha. Aí eu vou passar um pouquinho, que seria o equivalente a 1 centímetro. Passar do desenho. Vou ultrapassar o desenho 1 centímetro para poder fazer esse biquinho aqui, ó. Que é importante na hora que a gente for fazer no tecido. Pronto, agora é só cortar. Seguindo sempre a linha azul, tá?
cortada aqui a parte das costas, a parte da frente. Falta agora o molde da manga. Porque o nosso vestido tem manga. Uma margem aqui. Para fazer a manga. Esse é o molde de base que eu ensino no vídeo número 2. Como o modelo não é muito diferente, eu não vou precisar fazer muitas alterações. Só você encaixar aqui o molde, ó, na margem. Vou colocar um pouquinho. Encaixa a pontinha aqui, ó, em uma e a outra na outra margem. Contorna. Vou colocar um peso aqui. Aí aqui a gente vai deixar 1 centímetro de costura, que é a regrinha, o tipo de costura que a gente vai fazer. 1 centímetro é suficiente. Deixa eu ligar aqui. Primeiro só aqui nessa lateral, tá? Depois a gente vai fazer embaixo, porque embaixo é outra medida. Aqui embaixo a gente vai deixar 2 centímetros a partir da base. Fazer os pontinhos, depois ligar com a régua. Passa só um pouquinho, que depois quando for cortar, faz certinho, que aí vai ter a diferença da bainha. Aqui a gente vai deixar 1,5 centímetro, porque como é uma costura curva, 1 centímetro às vezes pode não ser suficiente. Então a gente vai deixar 1,5. Porque a gente vai encaixar a manga, que é uma curva, numa cava que é outra curva oposta. Então aqui a gente deixa 1,5 centímetro. E não precisa traçar não, que a gente vai cortar, vai ficar certinho. Agora a gente vai dobrar aqui nessa linha. É mais fácil dobrar ao contrário, para dar para ver melhor. Agora que a gente vai cortar. Aí é só cortar aqui, seguindo a linha azul, que é a última linha que a gente fez. Mesma coisa do lado, aqui não dá pra ver a linha azul, mas é só você seguir aqui, ó. Por que isso? Porque a manga, ela não pode ter essa diferença, tá vendo? Ela vai formar um biquinho. Mesma coisa aqui do outro lado. Agora, a gente precisa pensar em como vai ser o acabamento do vestido. Tem várias formas de fazer acabamento. Nesse daqui eu vou fazer o acabamento em revel, que é você fazer um paninho, vai ter um tecido aqui por dentro, não chega a ser um forro, mas ele vai fazer com que essa costura aqui curva fique bem certinha. Vai ficar um acabamento bem legal. Aqui, na frente e nas costas também. Para isso é só você pegar o molde
alinhar ele assim para ficar bem retinho. Vou botar aqui. Aí a gente vai riscar aqui, ó, no decote, fazer o contornar aqui. Ele tem que ser do mesmo tamanho. A gente coloca aqui, pode ser um revel de 7 centímetros. Aí a gente vai descer uma reta aqui no decote, marcar 7 centímetros. Traça. Agora aqui no ombro, se for 7 centímetros, ele vai ficar aqui bem pertinho da cava, não tem problema. Também 7 centímetros. Aí é só pegar a régua curva e ligar esses dois pontos aqui. Esse revel aqui é das costas. A gente coloca um símbolo aqui para poder identificar. Assim, 2x significa que ele tem que ser cortado 2 vezes. Pode fazer aqui, alinhar aqui, ó. Eu fiz das costas primeiro, agora eu vou fazer da frente. Contornar aqui. Mesma coisa, descer 7 centímetros, tá do mesmo tamanho. Mesma coisa aqui. Sempre usa o molde aqui pra ele ficar certinho, retinho, e ele encaixar na hora que a gente for costurar. Mesma coisa, 2 vezes. No caso da frente, como ele não tem costura, vai ser na dobra do tecido, aqui também a gente pode colocar que vai ser na dobra. E aqui, ele tem uma costura assim. Ele também tem uma diferençazinha aqui, ó, que seria de 1 centímetro, igual tem nas costas. Agora é só cortar e partir pro tecido. Bom, o tecido que a gente vai usar é o tricoline, que não é 100% algodão, mas ele é bem fininho. E esse detalhe que a gente está mostrando aqui é o que a gente chama de auréola, para poder você identificar o lado avesso. Ele serve para você identificar o lado avesso e o lado certo do tecido. Essa parte aqui de dentro é muito parecida no tricoline com a parte de fora. O que a gente sabe por conta como esses furinhos aqui, é como se você tivesse... É como se o furo tivesse aqui aparecendo. Como se ele tivesse enfiado uma agulha assim.
Então a gente passa o dedo e a gente não percebe em cima, só na parte de baixo, que é onde seria a saída do furo. Aqui é o lado avesso. A parte que a gente não percebe o furo, que tá lisinha, é o lado certo. Mas isso não é um grande problema, porque às vezes não tem tanta diferença. Como esse tecido aqui não tem muita diferença, mas tem tecido que tem diferença. E aí você pode fazer, na hora de costurar, de cortar, ter algum problema. Então eu vou esticar aqui o tecido, dobrei ele 2 vezes. A auréola também serve pra gente entender, saber marcar bem aonde é o sentido do fio. Isso é importante também pro caimento da roupa. Então o sentido do fio tá assim. Eu vou colocar aqui, esticar bem e colocar o molde nessa posição. Aqui a gente pode organizar da melhor forma possível. Então, como as costas, o tecido, a parte da frente, ela vai estar na dobra do tecido, eu vou virar o tecido. A parte do avesso está para fora, que é onde a gente vai riscar. O ideal para você riscar é usar um giz de alfaiate, um lápis de alfaiate. Mas eu vou usar um lápis de cor mesmo, que é o que eu tenho aqui. Não tem problema, porque ele não vai marcar muito, porque ele é bem clarinho. Mas o ideal é o giz de alfaiate, para não ficar marcado para sempre no tecido. Ele sai com facilidade. Eu vou colocar a dobra aqui e vou encaixar a frente aqui também, exatamente na dobra. Esticar, encaixa aqui. Como esse molde a gente fez com a medida com a folga de costura, a gente pode colocar bem aqui encostadinho para aproveitar mais. Coloca um pezinho para facilitar. Tem gente que usa alfinete também para prender. Bom, que ele fica bem presinho. Aqui eu vou encaixar das costas para aqui, para aproveitar mais o tecido. Acho que se eu colocar assim, não tem problema botar do lado oposto, tá? Assim a gente aproveita mais. E a manga também. A manga eu vou colocar aqui embaixo. Debaixo do tecido, que dá para aproveitar. Os revés a gente pode colocar aqui. Esse aqui é a gente sempre marca, que é o fio do tecido. Esse sentido aqui, ó. Às vezes quando a gente compra um molde pronto, ele já vem com isso aqui. E o revel vai ficar em pé, assim. Então o sentido vai ficar aqui. Alinhar. Então, essa quantidade de tecido vai ser suficiente. Vou cortar aqui primeiro e depois eu corto essas partes menorzinhas. Agora eu vou pegar esse lápis aqui para fazer o contorno no tecido. O tecido é mais difícil de você contornar às vezes, mas esse aqui tá bem tranquilo. Então a gente faz uns tracinhos, já é suficiente. Aí confere aqui se não tá saindo. Bota a tesoura também. Vai fazendo os tracinhos até o final, contornando o molde que a gente fez.
Pra gente fazer o molde de manga, a gente utilizou o molde base de manga, né? Só que esse detalhe aqui eu acabei não fazendo, que é, olha, vou colocar aqui para mostrar para vocês. Eu dei a diferença de costura aqui de 1,5 centímetro e aqui só de 1 centímetro. Só que não vai ser suficiente, porque no molde, na cava, tá vendo? Eu deixei 3 centímetros aqui. Então tem que deixar 3 centímetros aqui também. Então eu vou utilizar esse molde que eu tinha feito numa outra aula. Conferir aqui, ó, tá vendo? Dá 3 centímetros de diferença. Então eu vou usar esse daqui. Ele vai caber aqui. Vou colocar um pezinho aqui. A manga, eu não posso colocar assim, porque o fio do tecido tá aqui. A gente já entendeu que aqui, ó, tá na dobra, mas ela é equivalente à auréola, que mostra que o fio de tecido é nessa direção. Então tem que botar a manga desse jeito, senão ela não fica boa na hora de encaixar na cava. Então eu vou deixar ela bem retinha aqui. Não vou acompanhar o tecido, porque aqui tá vendo, o tecido tá cortado aqui, tá mal cortado aqui o final, então eu vou alinhar, usar aqui, ó. E vou colocar, e vou riscar agora. Eu vou chegar aqui para vocês verem melhor a parte do revel. Vou até aproveitar aqui bem a auréola como base. Vou encostar ele aqui, ó. Normalmente a gente não aproveita a auréola porque ela pode repuxar. O ideal é a gente sempre cortar ela. Então vou colocar aqui. Esse aqui é o sentido do tecido, então eu não posso cortar assim, porque ela vai ficar ruim na hora de costurar. Então, vou colocar aqui assim para aproveitar mais. Lembrando aqui que o revel a gente colocou, a gente fez a partir do molde da frente, nesse caso aqui, e o outro, no caso aqui das costas. Então a gente não precisava deixar aqui no molde espaço de costura. Teria que aproveitar e usar aqui, ó. Encaixar aqui, ó, na dobra. Agora vamos cortar. Começar a cortar aqui pela manga mesmo. Corta bem em cima do risco, porque o risco de lápis ele às vezes fica muito grosso. Então se você cortar fora, ele vai acabar ficando grande. Então corta bem em cima do risco que você fez com o lápis. Assim, apoiar. Usar uma tesoura boa, que nem sempre a tesoura que corta o papel vai cortar bem o tecido.
tecido estava dobrado, então gerou 2 mangas. Esquerda e direita. E esse, como foi cortado na dobra, ele vai ficar assim. Esse é o revel da frente. Agora eu vou cortar o revel das costas. Vou chegar aqui mais pertinho. Vou tirar a parte da auréola que não serve. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que a auréola nem sempre é igual, tá? A maioria dos tecidos eles são assim, mas tem tecido que não é assim. Aí você vai conseguir ver a diferença e o fio de tecido, porque ela é diferente da outra ponta do tecido. Ela sempre vai ser diferente, ela vai ser sempre mais grossa. E tem tecido que é fácil de ver, porque é mais escuro na parte certa e na parte do avesso ela é mais clara. O revel das costas. Esse não foi na dobra, então ele vai ficar duplo, tá vendo? Vai ser das costas, do lado esquerdo e lado direito. Agora a gente vai cortar aqui a parte da frente. Coloca o pezinho aqui para te ajudar. Também pode usar alfinete, prender bem os 2 lados. Vamos cortar. Cortar no início pode ser muito difícil, assim, mas depois com o tempo vai aprimorando e vai ficando mais tranquilo. Tem essas dicas de você segurar o tecido, colocar um peso, usar outra mão de apoio. Mas você vai encontrar o seu jeito de fazer. Agora aqui na frente, a gente vai pegar o molde de novo. Pra quê? Pra marcar a pence. Vai encaixar aqui de novo, tá certinho. Aqui. Encaixa aqui na dobra. Aí pega um alfinete. Aonde tem o final da pence, coloca bem junto aqui, ó, e faz um furo. Pra marcar. É muito fino, não tá adiantando muito, mas eu vou usar ele aqui de apoio. Eu vou dobrar em cima da linha aqui, ó. E riscar aqui no tecido. Não tiro o alfinete. Alfinete novamente aqui. Vira do outro lado, porque tem que ficar marcado também do outro lado. A gente já pode usar a régua. Para garantir, não pode deixar o alfinete aqui preso.
só tirar na hora que for costurar. Como ficou na dobra, tá vendo? Essa é a parte da frente inteira. Já a parte das costas ficaram duas. Então hoje a gente aprendeu a usar o molde base para fazer o molde de vestido, cortar no tecido, e no próximo vídeo a gente vai costurar e vai ver esse vestido pronto. Até lá!